Tá bom, tá. Boa noite, eu sou a acadêmica Nubiana, estudo na Universidade Federal do Maranhão, no curso de História, aqui no Polo de Urbano Santos. E é, essa microaula ela é resultado do quarto encontro da disciplina de História Contemporânea, do século XVII a XIX, né? E isso está acontecendo devido ao isolamento social pela Covid-19, que nos impossibilitou o nosso encontro físico. A nossa aula tem como tema hoje a Revolução Industrial. Eu irei estar ministrando essa aula, que é voltada para a primeira série do ensino médio, né? E nessa aula eu vou estar ensinando a vocês o que é a industrialização e como aconteceu a famosa Revolução Industrial. Vamos lá. No nosso primeiro slide, nós temos o seguinte: a industrialização é um processo histórico que teve como marco o surgimento da máquina a vapor, quando a indústria passa a dominar a economia, impulsionando a urbanização e o crescimento demográfico ao seu redor. Esse processo modificou todas as relações sociais e econômicas, como o aumento na divisão do trabalho, o aumento na produtividade, o aumento na renda per capita, o aumento dos estabelecimentos da classe média e também o aumento do padrão de consumo atual. Nosso próximo slide diz assim: é difícil separar o processo de urbanização, pois uma acabou no decorrer do tempo sendo consequência da outra. Aí eu lanço uma pergunta: alguém sabe qual a primeira cidade a alcançar seus primeiros milhões de habitantes? E sabem o porquê? Nosso próximo slide tem a resposta. Vamos lá. Foi a cidade de Londres e foi onde justamente que nesse século XVIII, né, ela era a grande pioneira do processo de industrialização do que passamos a chamar de a Revolução Industrial. O processo de industrialização ele começa então com essa Revolução Industrial, que teve seu berço na Inglaterra durante o século XVIII, quando as mudanças tecnológicas, os acúmulos de capitais pela burguesia e os fenômenos como o famoso secamento de campos, né, levou os trabalhadores para as áreas urbanas e permitiram o estabelecimento da economia de mercado, bem como o sistema capitalista. Essa história da industrialização mundial passou a ser conhecida por três fases: a primeira fase da Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial e a terceira fase da Revolução Industrial. Na primeira fase da Revolução Industrial, teve início na Inglaterra, né, em meados do século XVIII, que se espalhou durante a segunda metade do século para os outros países da Europa. O pioneirismo inglês ele pode ser explicado pela existência do país de minas de carvão, que era a grande fonte de energia, que era o que aquecia as caldeiras das máquinas a vapor, além da presença de minérios de ferro, pois era a principal matéria-prima das indústrias. Nosso próximo slide diz assim: o capitalismo industrial também teve grande impulso nesses processos, pois todo o desenvolvimento da indústria rolou devido ao acúmulo de capital e ao surgimento dos ideais liberalistas, segundo o filósofo Adam Smith. Esse processo foi uma fase de transição do sistema de produção artesanal para o sistema de produção industrial. Agora, os artesãos eles acabaram não tendo como competir nos preços dos produtos manufaturados, feitos pelas máquinas, e passaram a se tornar operários dentro dessas indústrias. Os trabalhadores recebiam trabalhos baixos, enfrentavam péssimas condições de trabalho e não tinham direitos trabalhistas nenhum. Ou seja, os direitos deles era zero, não tinha direito a nada, a terça de férias, a 13º, a hora extras. Pelo contrário, eles chegavam a trabalhar dobrado e ainda assim eles não tinham remuneração nenhuma por isso. Além do mais, houve o uso da mão de obra infantil e feminina, também que são conteúdos futuros das nossas próximas aulas. O trabalho infantil na Revolução Industrial e o trabalho feminino na Revolução Industrial. Né? Voltando para cá, vamos continuar.
Além do mais, houve o uso da mão de obra infantil e feminina, com salários muito baixos e praticado pelos homens. Inclusive, eles, os homens, foram os grandes responsáveis pelo crescimento demográfico do século XIX. Foi justamente o fato de que era mais vantajoso as famílias ter muitos filhos para trabalhar nas fábricas, pois contratavam homens adultos, pois eles poucos contratavam homens adultos, então era mais fácil ter bastante criança para poder eles trabalharem nas fábricas. Então aí o trabalho infantil evoluiu muito nesse período na Revolução Industrial. Um outro fator importante da primeira Revolução Industrial foi a necessidade da busca de novas matérias-primas e mercados consumidores. Principalmente, isso aí é o nosso próximo slide, né, que diz assim: outro fator importante da primeira Revolução Industrial foi a necessidade da busca de novas matérias-primas e mercados consumidores, principalmente onde? Na África e na Ásia, no processo histórico que chamamos de neocolonialismo. Né? Nosso próximo slide diz assim: a segunda fase, já na segunda fase da Revolução Industrial, teve início nos Estados Unidos, no final do século XIX e no início do século XX. Por lá, rolou a criação e o uso de novas tecnologias, como, por exemplo, veículos automotores e aviões. Houve também um significativo aperfeiçoamento nas tecnologias usadas nas máquinas industriais, que se tornaram mais eficientes e foram criadas nesse momento o motor a combustão, que utilizava o petróleo como fonte principal e além da energia elétrica, que deu maior dinamismo para as produções. Além disso, surgiu também o chamado sistema de produção industrial, que resultaram numa melhor produtividade, como redução de custos, como, por exemplo, o Fordismo, também, que é um assunto muito bom para se ter numa aula de história. Né? Também o avanço das telecomunicações, como o telefone e o rádio. Isso tudo na segunda fase da Revolução Industrial. Passando para a terceira fase da Revolução Industrial, também conhecido como a Revolução Técnico-Científica Informacional, é o último momento do período em que a Europa e a América passaram por significativas mudanças econômicas e sociais. Ela é o período que teve início em mais ou menos 1950 e vai até os dias de hoje. Né? O marco principal dessa etapa da Revolução Industrial foi o uso da eletrônica e da informática para modernizar a indústria. As grandes realizações são o desenvolvimento da chamada química fina, da biotecnologia, da escala espacial, da robótica, da genética, entre outros importantes avanços. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ingressou em uma etapa de importantes evoluções tecnológicas, cultivadas principalmente pela junção entre o conhecimento científico e a produção. Nesse sentido, nessa fase, todo o conhecimento produzido é voltado para o desenvolvimento das indústrias. Com a globalização, o modelo capitalista foi sendo o mais utilizado do mundo e a inserção das tecnologias que promoveu a dinamização da produtividade nesse sistema ficou cada vez mais incentivadora. Né? O nosso próximo slide diz assim: o trabalho também foi intensificado, a maneira de que possibilitou a criação dos novos produtos de qualidade e passar a concorrer em um mercado cada vez mais competitivo. Como consequência, houve também uma enorme acumulação de capital e um investimento em tecnologias para a produção. Nesse sentido, todas as atividades envolvidas para a produção de informática, como computadores, softwares, microeletrônica, chips, transmissores, além da robótica, que teve uma grande aceitação nas indústrias, né, as telecomunicações e na informática em geral, novas fontes de energias também foram sendo descobertas para manter a indústria a pleno vapor. E houve também a expansão de transmissores de rádio, televisão, telefonia fixa, móvel, internet, inclusive indústrias aéreas espaciais, biotecnologia, entre outras várias inovações. Né? Aqui, antes de finalizar a nossa aula de hoje, eu quero agradecer
A minha professora Isabel, pela oportunidade e pelo aprendizado adquirido. Quero aqui agradecer, dar meu muito obrigada à coordenadora local, Gracinete Mendonça, pelo apoio que nos concede a todos os momentos que precisamos. Quero também agradecer à coordenadora do nosso curso de História, a professora Thelma Bonifácio, pelas orientações que nos fornece quando a gente precisa. Obrigada. Espero ter esclarecido um pouco sobre a Revolução Industrial. A nossa aula vai se encerrando por aqui. Qualquer dúvida, pode estar me procurando que eu esclareço. Quero dar um bom final de semana, uma boa noite e até a próxima.